Na verdade, nós estamos aí, claro, encerrando aqui a quarta parte do programa, mas nós temos a história do dia ainda aqui, né? Para todos vocês que estão sintonizados aqui na Tribuna FM. Um forte abraço para você e obrigado aí pelo carinho da audiência, você curtindo aqui a 107. 10h41. Para a história do dia hoje, uma história de um jovem que não acreditava totalmente em Deus. Mas antes dessa história, nós queremos comunicar a toda a população que o nosso programa hoje, a história, está ao vivo no Facebook. Quem quiser acompanhar ou assistir depois, vai estar lá gravado e ao vivo neste momento, para quem porventura quiser acompanhar os nossos trabalhos. Prestamos conta de todas as secretarias do nosso governo, todos transportados, todos atendidos. Respondemos todas as perguntas, inclusive em relação à prestação de contas, às obras, aos trabalhos que já foram e serão executados em nossos municípios. Divulgamos sobre a ideia, lógico, após a autorização jurídica da Festa do Café, 19, 20, 21 e 22 de outubro, aonde pretendemos trazer aqui Eduardo Costa para fazer um show a toda a nossa população e região. Bem, vamos para a historinha do dia, né, Clay? Certa vez, existia um professor e tinha um aluno. O nome desse aluno era Tony. Esse professor era professor de teologia, onde falava da religião, falava-se de Deus. Essa história passou-se aproximadamente 10 anos atrás. E esse aluno, o aluno Tony era loiro, boa pinta, e ele sempre questionava esse professor sobre a existência de Deus. Por que existiam tantas guerras, tantos problemas? Ele acreditava sim numa força superior, mas tinha dúvidas quanto à existência de Deus. E sempre no fim da aula, ele questionava o professor: e por quê? E cadê Deus? Será que um dia Deus vai se manifestar? E ele questionando, e o professor com muita cautela, tentando explicar. Bem, na última aula daquele ano, após todas entregarem as provas, Tony perguntou ao professor se algum dia ele realmente iria encontrar Deus. E o professor disse tranquilamente: não, você não vai encontrar Deus, pois Deus algum dia vai te encontrar. Ele é onipotente, ele é único, e ele vai te encontrar, Tony, fique tranquilo. Bem, passados 3 anos aproximadamente após aquela aula, o professor descobriu que Tony estava com câncer, uma situação delicada. Ele pensou até em procurar aquele aluno, mas ficou sem jeito. Lembrou muito daquela pergunta, mas aguardou. Bem, não é que alguns dias depois, aquele aluno Tony procurou o professor. E aí sim, nesse momento, o professor perguntou para ele: e aí? Deus já te encontrou? Como você está? E Tony, nesse momento, respondeu de coração aberto: estou feliz, professor. Estou muito feliz. O professor, sem entender nada, perguntou a ele: como assim? Você com câncer? Ele falou: só tenho algumas semanas de vida. Mas eu estou feliz por Deus ter me encontrado agora com 20 e poucos anos. Por eu não ter vivido até 50, 60, 70 ou 100 anos,
sem ter Deus na minha vida. E assim Tony começou a mostrar ao professor como que ele encontrou Deus. Quando Deus tocou o seu coração para ele buscar sentido na sua vida. E ele viu que esse sentido só poderia ser buscado com o sentimento mais importante de nossas vidas, com o amor. E Tony entendeu naquele momento que nada da vida material, das namoradas, das festas, nada valia nada. Nada daquilo tinha sentido. Então ele procurou, em primeiro lugar, o seu pai. E falou: meu pai, eu nunca te agradeci. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor me ensinou. Me perdoe por nunca ter te agradecido, por nunca ter te falado, eu te amo. Eu te amo, meu pai, muito obrigado por tudo. Foi difícil. O pai imediatamente abraçou seu filho, deu um beijo. Falou: meu filho, muito obrigado. E Tony, a partir desse momento, procurou seus irmãos, sua mãe, os seus amigos, os seus familiares em geral, manifestando o seu sentimento por todos. E a cada abraço, a cada sentimento que ele transmitia, ele recebia muito mais alegria, muito mais felicidade no seu coração. E foi dessa maneira que ele sentiu Deus encontrou realmente o seu coração e Deus entrou realmente em seu corpo e em sua vida. O professor, ouvindo aquela história, convidou Tony para ir até uma aula onde ele iria reunir várias classes e apresentar aquele testemunho de vida para os seus alunos. Infelizmente, Tony não resistiu até o dia da aula e morreu antes. Mas essa história, meus amigos, ela nos lembra e ela nos dá um resumo para que Deus nos ajude a lembrar do nosso amor, que é muito mais importante do que tudo. Nós precisamos sim ser ricos, mas ricos de amigo, de honestidade, de sinceridade, de verdade. Falar sempre com o coração, pensar sempre com o coração quando formos nos dirigir a um ser humano. Vamos, senhores, vamos, meus amigos, lapidar a nossa fé. Vamos falar menos com o nosso ego e falar muito mais, louvar com Deus em nossos corações. Vamos trabalhar o amor que existe entre nós, pois o amor nada mais é do que a capacidade da bondade, da compaixão e da gentileza que podemos oferecer. Com a fé, meus irmãos, nós alcançamos milagres, mas só com amor nós damos significado em nossa vida. Só com o amor Deus entra em nossos corações. Por isso, meus irmãos, daqui para frente, vamos rezar, orar, trabalhar, sonhar. Vamos compartilhar e viver o amor divino, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Todos que estão ouvindo, que concordam, digam amém, amém, amém. Muito obrigado pela audiência de todos vocês no programa A Hora da Verdade. E até
a próxima segunda-feira, com as bênçãos de Deus. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. Tudo de bom. 10h51, estamos ficando por aqui. E eu de volta amanhã às 6 da manhã. Fiquem com Deus, uma boa